Chegamos, César. Porra, ainda bem, né? Olha que lugar Chegamos bonito, em cara. tempo. Lindo, lindo, lindo. É, vai ser aqui. Vamos ver lá o que a gente tem pra hoje. Bonitas. Que legal. A Muito produção já bom. deixou pronto aqui pra gente 2 cadeirinhas vermelhas, uma Isso. pra ti, uma pra mim e as fichinhas. Bom, beleza. pessoal, a gente tá de volta Estamos aqui outra vez, hein? outra vez. Mas não é só um programa novo, é uma temporada inteira nova. A primeira temporada do Urbanidades contou com 24 episódios, que estão todos disponíveis, sabe aonde, Cláudio? É na internet? Na internet, no site, olha a minha relação de espelho, que treinei horas, hein? www.programaurbanidades.com.br. Ali a gente tem diversos programas que envolvem, de um jeito ou de outro, questões sobre o urbano, questões urbanas, do nosso dia a dia, tá? E estão todos disponíveis para vocês no site. Essa segunda temporada, ela conta com algumas mudanças importantes. Quase tudo novo, né? Quase tudo novo. Menos- A gente tentou mudar os apresentadores, mas assim, ninguém quis pegar o nosso lugar, né? Então o fato é que o logotipo é novo, como vocês estão vendo também, a música de abertura que vocês viram, a outra. abertura é toda nova também, e é uma mudança que causa um certo pesar até nosso, era aquele belíssimo painel que a gente tinha no fundo, lá nos estúdios, que era do arquiteto e professor Paulo Van Poser, que a gente não está usando na segunda temporada. Em compensação, teremos um programa especial sobre o Paulo Van Poser, que em breve vai estar aí para vocês, também disponível no site. Que bom. Agora, eu preciso falar, antes da gente começar com o tema do primeiro programa, sobre esse novo apoiador que nos cede não mais uma peça de mobiliário, mas o local. O local. Essa locação belíssima que vocês viram na nossa entrada e que vai ver e que vão ver ao longo dos próximos programas é uma consultoria em paisagismo. Consultoria em Eu trouxe até a fichinha aqui, para não esquecer de falar. Chama-se Jardim. Jardim. Estão na rua Goiás 16, aqui no Boqueirão, em Santos. E eles são especialistas em atender essa demanda crescente de levar para os apartamentos, para casa, um pouco de verde, um pouco dessa sensação agradável que esses elementos orgânicos trazem para a vida da gente. Perfeito, não, realmente muito bonito. Bom, eu acho que é isso, né? A gente só tem 30 minutos de programa, se eu perder 29 falando sobre tudo que compõe o programa, a gente não tem programa. Né? Então vamos ao de hoje, Vamos. o tema de hoje, Eu acho que a gente tem que assumir uma atitude mais séria para falar sobre o tema de hoje. que é terrível, não é? Vamos falar sobre a tuberculose, que é uma doença que para muita gente está associada ao passado, não é? Que realmente foi terrível, entre final do século XIX e meados do século XX, dizimou inclusive grandes poetas, por exemplo, poetas românticos, como Castro Alves, Está associado ao período romântico, né? Alves Azevedo, E lá fora até o Lord Byron, por exemplo, que também Lord foi Byron, acometido. bom, entre tantos e tantos outros, não é? E que muitas vezes as pessoas acham que é um mal que já acabou, que já está superado, não é? E na realidade não. Continua vitimando milhões de pessoas e sendo uma preocupação cada vez maior da saúde Mundial. pública, né? E infelizmente a Baixada Santista ela tem alguns índices que chegam a ser preocupantes. Por Vamos isso ver hoje, é né? que eu acho que a produção se interessou em trazer alguém que fosse uma autoridade no assunto Exatamente. para nos dar um insight sobre como é a questão da tuberculose e o que é tuberculose. Nós vamos falar primeiro com a doutora Vera Galese, que é coordenadora do programa de tuberculose do Estado de São Paulo, e vamos falar também com a senhora Nádia Faraoni, que é coordenadora da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma coisa diferente, que é, eu vou buscar a doutora Vera ali na nossa Isso. porta de entrada. Legal. E a gente já começa Tá com certo. ela. Deu certo, né? Essa abertura. Vamos, deu. Bom, a questão toda é assim, a gente estava comentando aqui um pouco antes de eu buscá-la, que muitas pessoas ainda tinham a tuberculose como uma coisa extinta, que pertence ao passado, aquela coisa romântica que acometeu Castro Alves e outros poetas. Tal. Mas o fato é que a coisa está diferente, né? Então acho que a gente podia começar com isso. Como é que está, e eu peço talvez um enfoque mais na região da Baixada Santista, onde o programa passa, a questão da... Qual é o panorama epidemiológico da tuberculose, assim que se fala, né? Pode ser. Então, qual é o cenário da tuberculose no estado de São Paulo? Eu acho que é importante colocar o cenário da tuberculose no estado em relação ao mundo e Brasil, né? Em relação
ao Brasil, o estado de São Paulo é o estado que tem, em números absolutos, a maior carga da doença. A gente fala carga para o número absoluto de casos, né? Por conta da nossa população, que é maior, porque a nossa taxa de incidência, que é casos pela população, na verdade não é a mais alta do país. Em termos proporcionais, a gente está dentro de uma média, é isso? Na verdade, a mais alta incidência é do Amazonas. Amazonas e Rio disputam o primeiro lugar Rio de Janeiro, o Amazonas, olha. Tá, em termos de incidência. Em termos de Números carga da absolutos, doença, né? é o estado de São Paulo. O Brasil, por sua vez, em relação ao mundo, está entre os 22 países de maior carga da doença. Também agora estamos falando em casos, números absolutos, né? A maior parte fica na África? Não. É Ásia, né? Ásia e Ásia. África, maior contingente de casos. Mas também o Brasil não tem a maior incidência. Né? E esse fato se dá, assim, pelo perfil da população, o que leva a gente a estar nessa posição tão incômoda, vou dizer assim? Né? Então, se a gente for falar em carga da doença, é produto da desigualdade social, não é? Um país que, apesar de hoje tido como rico, não é? Ele ainda tem profundas desigualdades sociais. Onde tem desigualdade social e má condição de vida, você tem tuberculose. Mas assim, esse aumento da incidência da doença é uma coisa recente ou não? Mas houve aumento? No Brasil, não. Ah, não. No Brasil, não. No Brasil, não. Não, porque assim, fala-se muito num período de relativa redução dessa desigualdade social nos últimos 10 anos. Né? Isso se reflete na questão da doença também ou ela vai na contramão disso? Então, não houve uma redução significativa. Por exemplo, a gente tem um objetivo internacional, objetivo do milênio, onde reduzir a taxa de incidência da tuberculose pela metade, comparando 90 a 2015, era uma das metas. Obviamente, a gente não conseguiu reduzir. Ou seja, enquanto ainda tem desigualdade social, você não consegue diminuir o número de casos significativamente a ponto de, por exemplo, alcançar essa meta. Tá. Mas assim, se eu pegar friamente essa informação, me parece assim, meu Deus, então a gente tem que primeiro acabar com a desigualdade, depois acabar com a doença. Aí a gente está... Veja bem, para controlar... São as duas coisas juntas, né? Para controlar a doença, você tem a saúde interferindo, claro, curando os doentes, etc. Agora, para reduzir, para ter impacto na redução, você precisa ter boas condições de moradia, nutrição, etc. Né? Exatamente, né? Certo? Bom, nosso primeiro bloco é um pouco menor. Não vou chamar o bloco ainda, o intervalo ainda, porque eu queria assim, que ela colocasse uma coisa que é básica para a gente começar essa conversa, que é qual é o sintoma, Qual é o sintoma? da tuberculose? Exatamente isso, sintoma. Bom, então, 90% dos casos são da forma pulmonar, que é a forma que preocupa na questão da transmissão. A única forma que transmite a doença é a forma pulmonar, que elimina bacilos pela tosse. Pela tosse. Então, o principal sintoma da tuberculose pulmonar é a tosse. E para você identificar o suspeito é a tosse prolongada. Tosse por mais de 3 semanas tem que ser investigada. Por mais de 3 semanas? Por mais de 3 semanas. Por quê? Para você separar as infecções agudas, resfriados, etc., de uma infecção crônica que é a tuberculose. E tem outros sintomas além do... Então, emagrecimento, febre vespertina, inapetência. Febre vespertina? Isso. Inapetência? É falta de apetite. Tá. E, bom, eu tenho mais umas perguntas para fazer, mas eu acho que já, pelo que me disseram, temos que chamar o intervalo. A gente perdeu o primeiro comentando sobre o programa, né? Então, depois do intervalo, a gente continua conversando com a doutora Vera aqui, falando um pouco mais sobre os controles que estão sendo feitos, quais ações estão sendo implementadas para que... Pela rede pública. Pela rede pública, para que a meta seja atingida. Que a meta seja atingida, acho que é por aí. A gente volta daqui a um minuto.